Meus irmãos, alguns segmentos religiosos do nosso tempo, particularmente em nosso país, segmentos cristãos, pelo menos chamados cristãos, têm colocado em sua mente divulgar os seus trabalhos e convidar as pessoas para as suas comunidades através de uma mensagem triunfalista, na qual apresentam Deus como sendo aquele ser sobrenatural que está apenas atento às nossas necessidades físicas. Então Deus seria aquele ser que é médico apenas para atender-nos quando estamos doentes, para restaurar-nos a saúde. Seria aquele especialista em problemas financeiros para assistir-nos nas nossas necessidades nesta área. Seria, portanto, aquele ser a quem recorremos nas diferentes necessidades que nós temos, portanto, quaisquer que sejam elas. E, biblicamente, nós não podemos destituir Deus deste conceito, não podemos, porque quando olhamos principalmente o Velho Testamento, trabalhando na especificidade do povo de Deus, como instrumento de Deus, aquela nação que era alvo da ação específica de Deus, cuidadora de Deus, vemos que, de fato, Deus promete cuidar do seu povo, ser o supridor das suas necessidades. Certamente Deus afirma na sua palavra que se eles fossem fiéis à palavra de Deus, o Senhor cuidaria deles. Em dado momento da vida do povo de Deus, um dos seus grandes reis, Salomão, que reinou durante um tempo áureo na vida do povo, cerca de 40 anos, estava ele, o rei, orando e dizendo que se as problemáticas as circunstâncias da vida viessem sobre o seu povo, e aí diz ele: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus pecados, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Esse texto, portanto, à semelhança de tantos outros, nos dá a compreensão nítida de que a situação espiritual do povo e o bem da terra estão intimamente ligados, são coisas diretamente proporcionais. E com base neste texto e tantos outros, podemos afirmar sim, com muita alegria. Eu já preguei sobre isso aqui há poucos dias, que na verdade Deus é esse ser a quem podemos recorrer também nessas horas. Mas não é somente nessas horas. Quando olhamos os princípios gerais da Bíblia sobre o ser de Deus e sobre este assunto principalmente, nós vamos ver que devemos buscar a Deus não pelo que Ele faz simplesmente, faz para nós particularmente, mas pelo que Ele é. A motivação que nos leva a adorar a Deus deve ser porque Ele é Deus, digno de ser louvado,
diz o texto, acima de todos os deuses, como alfa e ômega, princípio e fim, é o único que é digno. A Bíblia proíbe terminantemente a adoração a qualquer outro ser, a qualquer outra divindade, a não ser Deus, o nosso Deus, Deus triuno, a quem nós honramos e em quem cremos. Então, a Bíblia, neste texto que nós lemos, coloca Deus dentro dele, é impressionante, porque São Paulo, escritor desta carta, coloca Deus dentro de um assunto que tem sido discutido hoje com imprecisão bíblica, tanto daqueles que são críticos totalmente ou de modo direto deste assunto, ou como aqueles que são a favor deste assunto e que muitas vezes desvirtuam a forma real dele ser, como deve ser aplicada à nossa vida. Eu quero dizer que os capítulos 8 e 9 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, eles de fato apresentam os conceitos inspirados de Paulo quanto àquilo que nós chamamos de mordomia cristã. Ele coloca Deus no meio, quando no versículo 1 do capítulo 8 ele diz: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Por que é que Paulo está dizendo isso? Porque a Bíblia ensina que devemos contribuir para o sustento e avanço da obra do Senhor. E isso inclui, como é o caso específico aqui, o contexto em que Paulo escreveu esta carta com este assunto, é para que fossem enviados socorros físicos para o atendimento das necessidades físicas dos irmãos da Judéia. Os irmãos da Macedônia estavam agora tendo o privilégio de contribuir para seus irmãos bem longe deles, mas que estavam com uma carência insofismável da sua ajuda. Paulo trabalha com este assunto neste capítulo 8 e no capítulo 9. E o versículo 1 do capítulo 9 diz: ora, quanto à assistência a favor dos santos, é necessário escrever-vos. E aí ele mostra muito bem, versículo 2, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo também, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Por que é que Paulo está dizendo isto? Lá no versículo 6, que nós já lemos, e vamos repetir agora, ele diz: e isto vos afirmo, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. E aí diz aquele célebre texto que é usado, versículo 7, ele diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Em linhas gerais, o apóstolo Paulo está dizendo aqui exatamente isso, que o nosso envolvimento nesta área da contribuição para Deus é um investimento. E é este assunto que nos dá o tema do nosso estudo, da nossa meditação nesta noite: princípios bíblicos para o investimento, ou no investimento do reino
de Deus. Porque São Paulo diz que aqueles irmãos que estavam contribuindo para os crentes pobres da Judéia estavam investindo no reino de Deus. E dá as lições porque deviam proceder assim. A primeira delas, Paulo está dizendo que devemos saber que tudo provém de Deus. O versículo 8 fala sobre isso. Tudo provém de Deus. Ele estava falando que os cristãos que estavam mandando aquele socorro para os irmãos da Judéia entendiam muito bem que o que haviam recebido tinha vindo da parte de Deus. Olhem só o que ele diz, versículo 8. Como está escrito, aliás, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda a boa obra. Esta palavra suficiência que ele usa aqui, que São Paulo usa, era usada pelos filósofos daquele tempo, os estoicos, uma palavra que quer dizer a capacidade que nós temos de submetermos a estarmos bem, mesmo quando não temos muita coisa, mas que temos o suficiente para suprir a nossa vida. Se entendemos que um pão pode encher-nos a barriga, pode saciar-nos a fome, um pão só é suficiente para hoje. Não devemos preocupar-nos se não temos dois. É isso que Paulo está dizendo aqui. E ele está dizendo que aqueles irmãos interpretavam tão bem isto, que mesmo não tendo muito, entendiam que tinham o suficiente. E daquilo, aparentemente pouco, podiam dividir com seus irmãos que estavam precisando mais do que eles. Então, ele está dizendo: tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus. Quando nós entendemos isso, não fechamos a mão para investir no reino de Deus. Não fechamos a mão. Eu acho muito interessante que aquele texto do profeta Malaquias 3, capítulo 3, ele fala não só sobre isso, mas ele fala também sobre a abertura da mão do povo nesses termos. E vejam só como ele responsabiliza o povo, dizendo que o povo devia entender que o investimento era para o reino de Deus. Malaquias 3:10. As pessoas usam esse texto de muitas maneiras, de várias formas. Quando ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento da minha casa. Olha o objetivo, porque Deus mandou levar o dízimo à casa do tesouro, para que houvesse mantimento na sua casa. Deus mostra que Ele é o dono do ouro e da prata. E diz que quando nós investimos no seu reino, na sua casa, podemos prová-lo. Não quer dizer com isso que devemos fazer aquilo que é chamado de barganhar com Deus. A Bíblia não nos ensina isto. Mas ele diz: provai-me nisto, senão vos abrirei as portas do céu, vos darei bênção sem medida, abrir as janelas do céu
e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. O povo tinha que entender que tudo vinha de Deus. A vida é dom de Deus, a saúde é dom de Deus, tudo que nós temos, as condições de vida que nós temos, tudo vem de Deus. Quando nós entendemos isso, nossa vida é em si mesma um investimento no reino de Deus. Então, isso é uma coisa espiritual. Falar nesta área para o povo de Deus é coisa puramente espiritual. Porque nós temos o cuidado de assegurar aos filhos de Deus que não podemos nem devemos barganhar com o Senhor. Agora vejam, o apóstolo Paulo diz no versículo 8, ele diz: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de ter sempre em tudo. Ele está dizendo que em todas as áreas da vida, em tudo, em toda hora da vida, ele diz sempre, tendo sempre em tudo. Deus pode fazer-vos abundar, para mostrar que a nossa vida, tudo que nós temos, é uma obra de Deus, investimento que Ele faz para o seu reino, através de nós. Ele não nos dá para que a coisa se concentre em nós mesmos apenas, mas para que nós sejamos investidores. Por que isso? Porque lá na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 10, ele diz que nós somos feitura de Deus. A palavra grega que está ali é poema. Somos um poema de Deus. Para quê? Para que andemos nas boas obras. Boas obras não são atitudes quaisquer, de bondades de pessoas quaisquer também. Somos feitura dele, criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Boas obras são as atitudes espirituais em atenção aos preceitos bíblicos, praticadas pelos filhos de Deus. Obras que chamam a atenção não para si mesmos, mas para Deus. É este o segredo da beleza desse investimento no reino de Deus que nós precisamos fazer. Paulo está chamando a atenção para isto e dizendo: eu sei, irmãos, eu sei que vós mesmos não sois riquíssimos, não estáis tão cheios de tudo assim, mas o pouco que tendes, desse pouco estáis dividindo como expressão da graça de Deus para abençoar outros que estão precisando. E lendo isso, é expressivo demais. A outra lição que nós temos aqui está nos versículos 13 e 14. E ele está falando que Deus abençoa aqueles corações generosos. É aqui que muita gente explora de diversas maneiras, mas podemos informar, na verdade, que o nosso investimento no reino é um investimento que tem retorno. Retorno para a nossa vida. Repito, não barganharmos com Deus. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas Deus cumpre a sua promessa. É uma questão de promessa de Deus, eu não estou inventando. Versículos 13 e 14, vejam o que é que o apóstolo Paulo diz. Ele diz: visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho. Verifiquem bem essa questão, obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo, pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Neste versículo, o apóstolo está dizendo que é pelo fato de serem crentes,
deles entenderem a primeira lição que temos aqui, que tudo provém de Deus. Mas não só isso, deles serem crentes por terem sido alcançados pela graça salvadora, tendo seus corações transformados nestes termos, compreendendo o valor que tem isto, considerando a responsabilidade deles. É precioso este texto. Eu vibro quando eu posso ler, que ele diz assim: pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo. Não é qualquer pessoa que pode entender isso. A pessoa tem que ser crente de verdade para saber que na hora que está investindo no reino de Deus, nesses termos, ele está de fato investindo, não está perdendo. Versículo 14, ele diz: enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Ele estava dizendo assim: olha, irmãos, saibam de uma coisa: à medida que vocês abrem a mão e o coração para investir no reino, contribuindo para o bem daqueles irmãos, vocês se tornam alvos das orações deles, que vão até o trono da graça, intercedendo por vocês. Sabe lá o que é isso? Sabe lá o que é Deus respondendo a oração nesses termos? Sabe lá o que é estarmos dentro dos princípios de Deus, da graça de Deus? Sabe lá o que é sermos alvos desta bênção? Não há alegria maior, não há satisfação maior, não há bênção maior. E certamente cumpre-se aquela velha lei do plantar e colher. Quem planta muito, colhe muito. Isso está aqui, não temos dúvida. Isto funciona no setor espiritual, mas também nas outras áreas da vida. Ninguém fica sem ser abençoado quando investe no reino de Deus. E quando eu vejo um texto como este, eu não o interpreto apenas por esse lado financeiro, que é o caso aqui. Paulo está falando deste assunto: oferta para os irmãos pobres da Judéia. Este é o assunto aqui. No entanto, Paulo aqui abre um leque muito mais amplo, para dizer, não se limita a isso. Existem bênçãos superiores a essas materiais, muito superiores. Ele diz: aqueles que entendem este assunto são alvos dessas bênçãos. Eu acho interessante o que ele fala nesse versículo 13, dizendo que o investimento deles pela graça beneficia a eles mesmos. Beneficia, versículo 14, os que são receptores das suas ofertas, e suscita glória para Deus. Por que é glória para Deus? Porque aquele que dá sabe que tudo vem de Deus. Aquele que recebe sabe que tudo veio de Deus. E aí, nessa mutualidade de compreensão, o nome de Deus é glorificado. Conheci um pastor que faleceu há pouco tempo, aos 96 anos de idade, homem de Deus, um dos homens de Deus que muito falou ao meu coração através das suas mensagens. Mas eu estava no primeiro ano de seminário quando ele pregou para nós, dizendo a sua experiência como pastor missionário aqui no Brasil,
numa área onde havia poucas igrejas evangélicas. E ele disse que um dia não tinha nada em casa. Nada mesmo. Ele e a esposa sozinhos ainda, não tinha nada. E ele disse para ela: vamos orar? Vamos. E aí oraram. Daqui a pouco chega um senhor, bate a porta da sua casa com um baú grandão. Isso mesmo, um baú. E aí disse: uma pessoa mandou entregar ao senhor. Disse que daqui a pouco chega. E ele pensou consigo: meu Deus, o que fazer? Eu não tenho nada para suprir as minhas necessidades aqui de casa. Como hospedar alguém mais? Tremia pensando nisso. Mas aí 9 da manhã, 10, 11, 12, meio-dia, ele disse para a esposa: querida, até agora essa pessoa não chegou, e eu não sei de que se trata. Eu vou abrir esse baú. Se é alguém que é amigo meu, tanto é que virá para minha casa, vai entender essa minha atitude. E aí pegou lá um certo instrumento e abre o baú. Quando ele abre, fica surpreso. Tinha aquilo que hoje a gente poderia chamar de feira de supermercado, completa para mais de mês, muito mais. Tudo, ele disse, tudo, e até mais, de que eu e minha esposa precisávamos, tinha ali. E aí, os dois ajoelharam-se diante de Deus. E a única coisa que puderam fazer foi dar graças a Deus pelo suprimento que Deus mandou. Mas aí, praticaram o que está aqui, sem conhecer quem mandou, começaram a pedir por ele. Graças a Deus por aquele que mandou, nós não conhecemos, mas tu conheces, abençoa o Senhor. Quem mandou foi alvo da sua intercessão, e o nome de Deus foi glorificado. Meus amados, nós não precisamos barganhar com Deus para sermos abençoados. Essa é a lei da semeadura e da colheita. Estes são os princípios bíblicos para o investimento no reino de Deus. E nós, naturalmente, sem qualquer alarde, sem precisarmos transformar o cerne da nossa mensagem em uma expressão triunfalista para atrair multidões. Basta que nós preguemos. Deus promete e Deus cumpre. Basta que sejamos fiéis. Esse é o nosso Deus, que honra a sua palavra e cujo nome é glorificado através do nosso testemunho. Que Ele nos ajude, que nós continuemos a crer nisso, que nós compreendamos que nosso investimento no reino não é somente com os nossos bens, é com a nossa vida toda, incluindo os nossos bens. E quando fazemos isso para a glória de Deus, não para barganhar, aí sim estamos cumprindo o que a palavra de Deus nos ensina de fato. Então que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém. www.presbiteriana.tv, a TV dos programas de televisão das igrejas presbiterianas do Brasil.